Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. O que você vai ler agora aconteceu há 4.000 anos atrás. Só que há 4.000 anos atrás a Bíblia ainda não estava escrita. E outro detalhe, há 4.000 anos atrás, todos os falsos deuses tinham os seus templos. Templos enormes, magníficos, suntuosos, de mármore, de granito, de pedras. E, ironicamente, o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, não tinha nenhuma casinha de oração. Não tinha nenhum templo. E Deus, há 4.000 anos atrás, foi lá na Babilônia, e hoje é o Iraque, e falou para um homem: sai desta terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse homem não viu nenhum ídolo, não viu nada, só ouviu a voz, mas ele creu que era a voz de Deus. E Deus falou: e eu vou te abençoar. E ele creu e saiu de lá. O nome dele era Abrão. Ele saiu, foi até o norte da Babilônia, depois desceu, entrou nessa terra estranha, árida, e desceu até o fim, foi para Canaã. E ele ouvia sempre a voz de Deus, e ele creu que era o verdadeiro Deus. Ele estava servindo o verdadeiro Deus. E esse Deus disse para ele: anda na minha presença e ser perfeito, e eu vou te abençoar. Eu vou te dar inclusive um filho. Esse homem estava com 75 anos de idade. A mulher dele tinha 65 e eles não tinham filhos. Aí Deus foi fazendo esse homem prosperar, enriquecer. E ele passou a ter rebanhos, muito ouro, muita prata, empregados. E ele um dia enfrenta uma guerra contra 4 reis e seus exércitos. Uma guerra em grande desvantagem, porque ele não era guerreiro, nem general, nem rei. E ele vai para a guerra apenas com 318 empregados que mal conseguiam segurar uma espada. Nem sabiam como manejar uma espada. E ele vai para a guerra pela fé, acreditando que o seu Deus vai lhe dar a vitória, e mesmo tendo 318 combatentes despreparados, ele consegue vencer os 4 reis e seus exércitos, e o vencedor, inclusive nos dias de hoje, sempre fica com o botim da guerra, com a recompensa da guerra. Os Estados Unidos foi lá, venceu no Iraque e ficou com os campos de petróleo um tempão. Então, quando Abrão venceu os 4 reis, ele voltou mais rico ainda, porque ele conseguiu o botim da guerra, e ele está voltando contente e feliz daquela vitória, e de repente aparece na frente dele uma pessoa que ele nunca tinha visto antes. E é isso que eu quero ler para você aqui. Repito, nessa época a Bíblia não estava escrita. Moisés vai contar esse fato no ano 1450 a.C., ou seja, recebeu de Deus a história e colocou por escrito. Então, olha o que aconteceu há 4.000 anos atrás. E Melquisedeque, estou lendo o capítulo 14 de Gênesis, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, veio ao encontro de Abrão e trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. O que é um sacerdote, igreja?
É um intermediário, é um mediador. Melquisedeque apareceu de repente na frente de Abraão, rei de Salém. Salém quer dizer paz, então ele é o rei da paz. Ele traz pão e vinho. Podia ter trazido qualquer outra coisa, queijo, manteiga, mel, mas trouxe pão e vinho. E este era o mediador do Deus Altíssimo. E abençoou Abrão e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Melquisedeque fala tudo isso, e Melquisedeque traz para Abrão uma revelação que Abrão ainda não tinha. Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Esse era o sobrenome verdadeiro de Abrão. A gente não sabe o sobrenome dele, o restante do nome. Só sabemos que ele chamava Abrão ou Abraão, quando Deus mudou o nome dele. Mas o sobrenome dele é este. Abrão? Que Abrão, hein? Tem um monte de Abrão. O Abrão do Deus Altíssimo. Quem aqui é do Deus Altíssimo? Levante a mão. Você tem que ser do Deus Altíssimo. Esse é o teu sobrenome. Amém? Você pode chamar José, você pode chamar Maria, Pedro, Antônio, Francisca. Você pode ter o nome que for, mas o teu sobrenome tem que ser este. Do Deus Altíssimo. Amém? Aí, olha só. Revelou para Abrão o Deus Altíssimo. Está trazendo para Abrão a revelação do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O Deus Altíssimo a quem Abrão serve é o dono de tudo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, para que o Abrão não ficasse achando que ele era um estrategista, um grande guerreiro, porque o cara já estava com mais de 75 anos. Você acha que um cara com essa idade está bom para combater? Quem faz serviço militar é com 17 anos, 18. Com 75 ninguém faz serviço militar. Olha aqui. E bendito seja o Deus Altíssimo, diz Melquisedeque, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Está deixando claro para o Abrão: quem te deu a vitória foi o Deus Altíssimo, o bendito. Quem é que te dá a vitória? O Deus Altíssimo, o bendito. Diga o bendito. Glória a Deus. Bendito seja o Deus Altíssimo. E olha o que diz aqui, no final do versículo 20, que Abrão estava mais rico ainda, que veio com aquele butim da guerra, da vitória contra os 4 reis. Está escrito que Abrão sentiu tanto temor na frente de Melquisedeque, o rei da paz, que lhe trouxe pão e vinho, que ele deu para Melquisedeque o dízimo de tudo, não apenas o dízimo do que ele havia conquistado na guerra, mas o dízimo inclusive das suas riquezas particulares que ele havia conquistado antes, porque ele reconheceu que tudo aquilo que ele tinha, ele havia recebido de Deus, inclusive aquela última vitória que foi maravilhosa. Então ele reconhece que foi Deus que deu tudo para ele, então ele dá o dízimo de tudo. Você tem que ser uma pessoa grata, que sabe reconhecer que tudo que você conquistou e vai conquistar é o Deus Altíssimo que te dá e vai te dar. Amém? Você tem que ter um coração agradecido e ser justo com Deus. Abrão fez isso. Eu deixei claro com você que nessa época a Bíblia não estava escrita. Na época de Abrão não havia Bíblia. E não havia a igreja do Deus verdadeiro. Melquisedeque veio e traz para Abrão a revelação do Deus Altíssimo.
Mas em nenhum momento o Melquisedeque disse para ele: você tem que dar o dízimo, Abrão. Em nenhum momento surgiu um pregador, ou um pastor, ou um sacerdote dizendo: Abrão, você tem que ser dizimista. Porque Abrão, ele era profeta, ele ouvia a voz de Deus, ele discernia as coisas. Ele entendeu que era muito justo dar as primícias para Deus, o dízimo para Deus, o Deus Altíssimo, que lhe dava todas as coisas. Então, é isso que é notável em Abrão, e por isso que Abrão, depois mudado para Abraão, é chamado de o pai da fé, porque foi a primeira pessoa a crer em espírito e em verdade, no único e verdadeiro Deus. E aqui, olha só, Abrão, ele vai dar início a uma nova raça, a uma nova linhagem. Ele vai ser o pai de todos os judeus, mas ele mesmo é babilônio, ele mesmo é iraquiano. Ele vai dar origem a uma nova raça, ao povo de Deus. Mas ele não tem nem filho ainda. Mas Deus prometeu que vai dar um filho para ele e vai fazer dele uma grande nação. Então, Abrão, mesmo sem ter qualquer instrutor, professor ou mestre, ele age pela justiça. Por isso que Deus depois chama Abrão ou Abraão de meu amigo Abraão. Abraão, amigo de Deus. E Abrão, que recebeu essa revelação de Melquisedeque, depois que ele deu o dízimo de tudo para Melquisedeque, chega para ele o rei de Sodoma, que ele libertou. E o rei de Sodoma diz assim para Abrão: poxa, muito obrigado, Abrão. Pode ficar com todo o despojo da guerra, tudo aquilo que os reis tinham roubado de Sodoma e também das outras cidades vencidas, tudo que os 4 reis haviam saqueado, você pode ficar com todo o butim da guerra, fica com tudo. Só me entrega os cidadãos de Sodoma. Só me entrega as pessoas de Sodoma. Pode ficar com todas as riquezas, Abrão. Mas Abrão recebeu a revelação de Melquisedeque. Quem é que dava tudo para ele, igreja? O Deus Altíssimo. Então, Abrão, olha o que ele faz. Olha o poder da mão erguida aqui, ó. Versículo 22. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ele recebeu a revelação. Na época de Abrão, isso era notável, porque tinha Deus para tudo: Deus da chuva, Deus da guerra, Deus da lavoura, Deus da fertilidade, Deus para as mulheres, Deus para os viajantes, tinha Deus para tudo. Deus do caçador, tinha Deus para tudo. Tudo representado por ídolos. Mas Abrão, ele já está pregando a revelação que ele recebeu. Ele prega para o rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E Abrão diz para o rei de Sodoma: e com a minha mão erguida para o possuidor dos céus e da terra, que me dá todas as coisas, eu te digo, rei de Sodoma, de você eu não quero nem um cadarço de uma sandália, não quero nem a correia de um chinelo. Por que ele não quis nada? Porque tudo que ele tem e vai ter vem de quem? Do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Não fique esperando o favor de político. Não fique esperando o favor de homem para a tua vida. Quebra galho de homens, de autoridades deste mundo. Não fica colocando a tua vida e a tua esperança nessas pessoas. Faça como fez Abrão. Levante a tua mão agora para o Deus Altíssimo. Abrão disse: eu levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Diga isso: eu levantei a minha mão. Diga com fé: eu levantei a minha mão ao Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, aquele que me dá todas as coisas. Amém? Abrão
vai se tornar pai aos 100 anos de idade? Ele vai ter o privilégio de ver o seu filho crescer e se tornar um adolescente? O nome daquele filho era Isaque, e era tudo que o Abraão mais amava. E um dia Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, pega o teu filho Isaque, a quem tu amas, e oferece-o em holocausto numa das montanhas que eu te mostrarei. E Abraão, naquela hora, nem comentou nada com a esposa. E obedeceu imediatamente a voz, apenas a voz. E foi. Viajou 3 dias até o Monte Moriá. Abraão está indo para colocar o seu Isaque no altar como holocausto a Deus. É tudo o que ele mais ama, é o que ele tem de mais precioso. Mas Abraão não deu desculpa, nem titubeou, porque eu tenho certeza que ele pensava assim: eu não tinha filhos, eu era estéril, jamais um homem de 100 anos poderia ter um filho, a minha esposa era estéril, jamais uma mulher poderia ter um filho com 90 anos de idade, porque ela não tinha nem mais a regra das mulheres, ela não ovulava mais. O útero dela já estava ressecado. Eu recebi esse filho como presente, como dádiva de Deus. Eu não tinha filho. Eu recebi isto de Deus. E agora Deus quer que eu devolva para Ele. Eu vou dar para Deus de volta aquilo que Deus me deu. Se Abraão quisesse desculpas, ele teria um monte. Ah, não, imagina, estou imaginando coisas. Estou ouvindo vozes aí. Isso é coisa da minha cabeça. Deus jamais iria pedir para eu dar uma coisa tão preciosa. Abraão podia arrumar um monte de desculpas. Isso é tudo imaginação minha. Jamais Deus me pediria uma coisa dessa. Deus sabe o quanto eu esperei esse filho. Deus sabe o quanto eu perseverei até recebê-lo. Ah, não. Isso é imaginação minha, coisa da minha idade. Já estou velho, já estou com mais, sei lá, de 115 anos de idade. Desculpas, ele tinha um monte. Ele podia dizer: mas como que eu vou dar o meu filho se ele é o único, é tudo que eu tenho? Como que eu vou dar? Eu não posso dar, porque se eu der, eu vou perder. Se eu der, se eu ouvir esta voz e obedecer, eu vou ficar sem. Desculpa, ele tinha um monte para dar. Mas Abraão não ficou dando desculpas. Ele foi e deu. No Evangelho está escrito, ali na carta aos Hebreus, que Abraão, ele fez aquilo com tanta fé, que ele acreditou, diz o Evangelho, a carta aos Hebreus. Ele acreditou que ainda que Isaque fosse apresentado no altar, sacrificado e morto, ele acreditou que o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, era poderoso até para do pó ressuscitar o seu Isaque. Que Deus tinha poder para fazer Isaque até voltar da morte. Por isso que ele deu. Você conhece a história. Na hora que ele vai sacrificar o filho, Deus diz para ele: Abraão, não faça isso. Aí ele olha, está lá o cordeiro preparado para oferecer no lugar de Isaque. Deus preparou para ele. E Deus diz assim para Abraão: Abraão, porquanto me fizeste esta ação, me fizeste isto, e não me negaste o teu filho, o único que você tem, o filho que você ama, porque fizeste isto, Abraão, eu juro por mim mesmo. E a palavra diz que Deus não tinha ninguém acima dele para jurar, porque aqui na terra alguém pode falar: eu juro por Deus. Mas Deus não podia jurar por Deus nenhum, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. E acima dele não há outro Deus. Então Deus diz para Abraão:
Abraão, porquanto me fizeste isso, eu juro por mim mesmo, quer dizer, eu me comprometo com mim mesmo, eu dou a palavra para mim mesmo, que deveras te abençoarei e grandissimamente te multiplicarei. A tua descendência será como as estrelas dos céus e numerosa como os grãos de areia que estão na praia do mar. E a tua descendência será poderosa na terra e possuirá a porta dos seus inimigos. Agora vamos um pouco mais profundamente no que Abraão colocou sobre o altar quando ele pôs o Isaque ali. A princípio, o Isaque era uma oferta de sacrifício. Aquilo que ele não podia dar, ele estava dando, porque Deus mandou dar. E ele pensou, Deus não está pedindo uma coisa que ele não tenha me dado antes. Deus está pedindo de volta aquilo que ele mesmo me deu. Eu não posso negar para Deus aquilo que Deus me deu. Era uma oferta de sacrifício. Primeiramente, Isaque é uma oferta de sacrifício. Mas ao mesmo tempo, Isaque é o quê? O dízimo. A primícia. Porque Isaque é o primeiro filho da promessa, o primogênito, o primeiro judeu. O primeiro judeu. O primeiro filho da promessa. Ou seja, Isaque ali era a primícia, era o dízimo. Na mesma pessoa estava a oferta e o dízimo. Ambos altíssimos, caríssimos. Amém, igreja? Deus não manda você dar alguma coisa que antes Ele não tenha dado para você. Quando você devolve o dízimo para Deus, você só está devolvendo a 10ª parte, porque antes Deus te deu 100 partes. Você devolve 10, porque antes Ele te deu 100. E você só dá uma oferta para Deus, porque antes Ele te abençoou e você tem condições de ofertar. Deus nunca manda você dar nada que antes Ele não tenha dado para você. Agora, quando você ouve e obedece, ainda que seja com sacrifício, e faz o que Deus está mandando, não fica arrumando desculpas. Aquilo que você devolveu para Deus, volta para a tua mão abençoado e multiplicado. Amém? Quando Deus falou para Abraão, Abraão, agora eu vi que tu temes o meu nome. Não preciso sacrificar o menino não. Abraão, porque você me fez isto, eu juro por mim mesmo que deveras te abençoarei e grandissimamente te multiplicarei. Olha a bênção da multiplicação. Eu te abençoarei e multiplicarei. Ou seja, você coloca na mão de Deus aquilo que Ele mesmo te deu, e isso volta para você abençoado e multiplicado. Amém? E Deus muitas vezes multiplica 30 vezes mais. Aquilo que você devolve para Ele, Ele multiplica 60 vezes mais. Aquilo que você devolve para Ele, Ele multiplica 100 vezes mais. E em muitos casos até 1000 vezes mais. Mas não pode ficar arrumando desculpa. Pergunto para você. Se Abraão tivesse se recusado, não, estou imaginando coisas, Deus jamais iria pedir isso. Deus sabe quanto eu preciso do Isaque, ele é meu único filho, é tudo que eu tenho de mais precioso. Eu não posso dar o que eu tenho de mais valioso para Deus. Eu me recuso. Se Abraão desse todas as desculpas e se recusasse, ele teria sido abençoado e multiplicado? Eu garanto que nós não estaríamos nem falando de Abraão. E Abraão, ao invés de ser o amigo de Deus, seria um estranho para Deus, porque não confiou em Deus. Se Abraão tivesse retido o Isaque, não dou, imagina, não dou, demorei muito para conseguir isso, não posso dar. Se Abraão tivesse retido, ele teria perdido. Mas como ele deu, ele recebeu abençoado e multiplicado. Quem entendeu, diga amém. É assim que funciona. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios: alguns há que retêm, mas é para a sua própria perda. E outros que dão, que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais. A pessoa que retém é para a sua própria perda. Você está recebendo uma palavra revelada,
para ofertar agora, para entregar o seu santo dízimo. E para dar aquilo que Deus já mandou você dar. Você pode arrumar 1000 desculpas para dizer não. Mas se você reter, você vai perder a oportunidade de entregar nas mãos de Deus aquilo que Ele mesmo te deu e que agora Ele vai abençoar e devolver para você 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais e até 1000 vezes mais. Tem que haver fé nisso. Tem que haver obediência, tem que haver fidelidade. Abraão, lá para Melquisedeque, deu o dízimo de tudo. E quem era Melquisedeque? Quem é que te dá a revelação do único e verdadeiro Deus, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra? O Melquisedeque verdadeiro, Jesus. Melquisedeque no Antigo Testamento é uma figura de Cristo. Acredito eu que é o próprio Cristo, o Rei de paz, antes de ser encarnado como homem aqui nesse mundo. Mas ele, quando estava pessoalmente na terra, na última noite de vida, reuniu os seus discípulos. E o que foi que ele deu para os discípulos? Pão e vinho. Veja como Abraão foi abençoado. Abraão participou da Santa Ceia antes da cruz. E a Santa Ceia dada pelo próprio Senhor Jesus, na figura de Melquisedeque. Quem é que te revela o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra? Jesus. Você não pode ver Deus sem antes encontrar verdadeiramente com Jesus. Você só vai ter uma revelação do único e verdadeiro Deus quando você entregar sua vida para Jesus. Senão você não terá essa revelação. Jesus disse para os discípulos, ele disse assim: quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus te revela o Deus Altíssimo. Só Ele vai te mostrar a glória de Deus. Amém? Vamos ficar todos de pé agora. Hoje nós vamos ter Santa Ceia. Vamos ter aqui a entrega do pão e do vinho para você. Mas antes disso, eu quero fazer um convite. Olhem todos para mim. Quero fazer um convite agora. Somente Jesus Cristo, o nosso Melquisedeque verdadeiro, somente Jesus pode te revelar o Pai. E você não verá o Pai se não for através de Jesus Cristo. Se você não receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você jamais verá o Pai. Jamais verá a glória do Pai. Então eu vou fazer um convite agora para você entregar tua vida para Jesus. Descruza os teus braços, fique à vontade, porque agora você precisa responder com aceno de mão. Você vai responder com aceno de mão. Você vai fazer um gesto, e esse gesto vai ser visto por Deus. Abraão disse assim: levantei a minha mão ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Você vai ter a oportunidade de levantar a tua mão agora para o Deus Altíssimo. Você vai ter a oportunidade agora de ter um encontro verdadeiro com Deus através de Jesus. Se você não entregar a vida para Jesus, você não vai ter Deus. As religiões oferecem Deus, mas você só vai ter Deus se você entregar tua vida para Jesus. É um sinal com a mão que você vai fazer. Quantos aqui querem receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Todos que querem. Isso, faz um sinal. Levante a mão para o Todo-Poderoso. Vem aqui para frente, você que ergueu a sua mão. Vem para cá. E vamos aplaudir ao nome do Senhor por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. É isso aí. Você levanta a mão para Deus porque Ele já levantou a mão para você. Ele já abriu os braços na cruz do Calvário. Ele subiu aos céus abençoando a tua vida. Não é? Glória a Deus. Dá a mão aqui. É isso aí. Glória a Deus. Pastor João Ribe, eu quero me consertar com Deus porque eu andei fazendo umas coisas erradas. A minha consciência está culpada. Eu ouvi Deus falando para Abraão e Deus falou comigo também. Anda na minha presença
isso é perfeito, e eu confesso que eu quero andar na presença de Deus, mas tenho andado com imperfeição. Eu preciso da ajuda de Deus para corrigir a minha vida. Então vem aqui para frente também, porque nós vamos orar por você, e Deus vai te restaurar espiritualmente. Deus vai restaurar você como servo, como serva. Você vai consertar a tua vida com Deus. Você que está também sem igreja, afastado, afastada, volta para a casa do Pai, filho pródigo, vem para cá, porque a alegria do Pai é ver você dentro da sua casa. O teu lugar não é no mundo não, o teu lugar é aqui na casa do Pai. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. E se mais alguém está sentindo de Deus o desejo de vir aqui para frente, aproveite agora. Aproveite agora. Vamos dobrar os nossos joelhos. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Igreja, continua de pé. Estenda a mão na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Você que está de joelhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, a minha vida eu entrego nas tuas mãos. E eu mesmo levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Possuidor dos céus e da terra, e agora também o Possuidor da minha vida, da minha alma, do meu coração, do meu espírito. Vem, Senhor, com o teu sangue precioso e me purifique agora de todo o pecado, de toda iniquidade, e retira de mim toda a maldade. Conserta a minha vida, retira tudo que não te agrada, me restaura, me transforma, porque eu quero ver a tua glória, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Continue assim, deixa eu orar por você e a igreja também. Pai querido e Deus amado, esta pessoa ouviu a tua palavra como Abraão também ouviu. E foi só uma voz que esta pessoa ouviu. Ela não viu nada, mas a partir de agora ela vai ver a tua glória. Esta pessoa veio para frente, dobrou os joelhos, pediu perdão, se entregou para o Senhor, se deu exclusividade como único Salvador. E muitos que estavam fracos também vieram pedir ajuda, vieram pedir restauração, saúde espiritual. E nós estamos orando por estas vidas agora. Em primeiro lugar, escreve o nome desta pessoa no livro da vida e ajude-a a perseverar até o fim, para que ela nunca se desvie nem para a esquerda nem para a direita. E eu te peço, meu Deus, restaura esta pessoa, para que ela ande com perfeição no teu caminho, para que ela saia fora daquilo que a sua consciência mostra que está errado, aquilo que o teu Espírito Santo tem revelado que ela não deve fazer mais. Dá forças agora para que ela vença toda a tentação. Liberta esta vida e abençoe tudo que ela está fazendo. E a partir de hoje, Senhor, mostre a tua glória, a tua majestade, porque está escrito que os limpos de coração verão ao Senhor. E nós temos o nosso coração limpo pelo sangue de Jesus. Quero que esta pessoa tenha mais experiências contigo a partir de agora e cresça na fé, tanto diante dos homens como diante de ti. Quero que esta pessoa seja um testemunho vivo do teu poder e da tua glória. Confirme a tua bênção agora sobre cada uma destas vidas. No nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.